Matos. Essa semana, 4º episódio, né? O mais esperado do documentário da Xuxa, que tá disponível no Globoplay. São 5 episódios, acaba semana que vem. Do encontro com a Marlene Matos, ele foi solto esse episódio. E tá rolando, até agora, muita polêmica sobre o que foi conversado entre ela e a Marlene, né? Sim, inclusive separei uns tweets aqui, ó, antes de botar o vídeo, ó. Tem uns tweets que dizendo assim, ó, a Marlene mandando a real sem dó. A maioria vive até hoje de ser paquita. E eu sempre vi elas como uma continuação da Xuxa, como cópias. É por esse motivo delas serem loiras e magras. Eu gosto demais da lucidez, realismo e praticidade da Marlene. Tem um outro tweet, o pessoal já vai entender se assistiu pra assistir o vídeo. Você pode defender a Marlene Matos ou não, mas ninguém pode negar que é no mínimo doentio ter esse tipo de pensamento e ainda impor ele a alguém. E o pior, não se arrepender, pois ela mesma diz que até hoje pensa assim. Uma outra frasezinha que a Marlene vai lançar. Sim, porque não dá nem pra dar a desculpa de que faz 40 anos as coisas eram diferentes e tudo mais. E o outro da opinião da galera, depois de ver o documentário, é que a Xuxa meteu essa de que não sabia que as paquitas tinham que pintar o cabelo, que descobriu só agora, né? Então, o trecho que começa falando sobre o pintar o cabelo. Porque as próprias paquitas, várias falaram sobre, né? Que realmente era complicado. Ah, não, esse é o que ela fala que ela tava esgotada e cansada. Eu tava esgotada, não tava cansada, eu tava esgotada. De tanto trabalho, de tanta coisa, de tanto... Porque todo dia eu acordava com alguém dizendo, a Xuxa acabou. E eu sempre disse, não são vocês que vão dizer que ela acabou. Na hora que ela quiser, mas pelo que a gente viu, a Xuxa parava quando a Marlene queria, né? Exatamente. Ela acaba na hora que ela quiser. É porque você, quando foi pra Globo, as pessoas diziam, só vai durar 1 ano, não era isso? Isso, fizeram apostas. Fizeram apostas, tudo, só vai durar 1 ano. Então, eu sempre disse pra você, fica bonita, dorme, fica bonita pra parecer bonita, deixa que o resto eu vou fazer. Eu tinha que virar a mesa, virar a chave. Isso me levou a um cansaço. Eu imagino que ela devesse estar cansada mesmo. Sim. Mas esse discurso, tipo, eu entendo que era um programa dirigido por uma mulher, apresentado por mulher, feito por mulheres, cheio de mulheres. E é uma coisa realmente, pra época, muito à frente do seu tempo. Mas tem coisas que mesmo a época não justifica, né? Sim. O tratamento dela direto com a Xuxa, com as próprias paquitas, até porque tem muita gente falando sobre isso, não é só a Xuxa, né? Tem que assistir o documentário pra entender melhor, porque aconteceu muita coisa. Inclusive, quem tá dando a sua opinião em cima de recortes na internet, pensa bem, porque às vezes tu precisa do contexto inteiro pra entender o que tá rolando. Um cansaço profundo. E a dizer coisas que, se você disser, você se arrepende? Se eu disse tudo isso, Xuxa, essa frase eu me aqui é arrependo. porque a Xuxa disse que na época a Marlene chegou pra ela e disse que não gostava de criança. Ah, sim, que foi o motivo dela ter falado, não trabalho mais com a Marlene, né? Foi a gota d'água pra ela. Foi a Marlene falar, eu odeio criança, eu não quero ver essas crianças. Falou, inclusive, de crianças com deficiências, enfim, e tudo mais. E pra Xuxa, que já tava sobrecarregada, que, enfim, que gostava de trabalhar com crianças, sabe que ela tem uma coisa diferente pra trabalhar com criança, foi a gota d'água, né? Sim, eu imagino, né? Tem um outro trecho aqui, Eu encontro com as paquitas. E aí eu fiquei sabendo várias coisas que você também fala. Esse é o vídeo, esse é o que a Xuxa fala sobre pintar o cabelo de todo mundo, toda loirinha, todo mundo igual a Xuxa. Falou pra não só pra mim, Tu tem noção das coisas que você fez com a cabeça das meninas? A minha, tudo bem que eu já era uma mulher. Elas vivem até hoje de ser paquitas. Eu deixava elas de castigo porque eu queria que elas tirassem nota. Eu não aceitava notas abaixo de 7, sabe? Então, Mas ao mesmo tempo dizia que se elas ficassem gordas, você falava horrores na cara delas. Eu soube que você que exigia que elas pintassem o cabelo. Elas eram uma continuação de você. Mas não podia, Eu nunca pude ser paquita, eu nunca. Eu ainda resolvo isso em terapia, entendeu? Porque eu queria muito ser paquita, eu sou uma grande fã da Xuxa. Sério, eu fui pela primeira vez no show dela em 2019, que minha mãe nunca me levou. E eu cantei, eu dancei, eu chorei, foi maravilhoso. Eu amo, as pessoas me dizendo que eu não... Porque todas eram louras. Fica escutando o que as pessoas dizem. Não é... Eu nunca mandei ela pintar o cabelo, ela pintou porque quis. Não, todas elas falaram que você mandou pintar. Mas você sabe o que você fez com a cabeça de muita gente? De quem? De mim e das pessoas que trabalhavam das paquitas?
As Paquitas, se elas não fossem Paquitas, ninguém nem sabia que elas existiam. Vou deixar essa cara da Xuxa de novo. Mais uma vez vou deixar essa cara de apavorada da Xuxa. Cara, é bizarro, né? Ver alguém falando isso depois de tanto tempo. E nesse momento eu acho que a Xuxa desistiu, sabe? Fora as coisas que tem que assistir o documentário pra entender, mas fora as coisas, né, de trancar a Xuxa do lado de fora, levar a chave. Trancar no quarto, no quarto, pra dormir. Trancar pelo lado de fora. Com as Paquitas também, pelo que eu entendi, por alguma delas. Geral, eu acho. E esse negócio, esse tweet falando o que a Xuxa fala, não é que ela não sabia que as Paquitas pintavam o cabelo. Ela não sabia que isso era uma exigência da Marlene. Tanto que ela, ali, naquele tweet, aquele vídeo, é uma propaganda da Velaton, eu acho, de alguma marca de tintura, que é uma coisa que com certeza todas elas ganharam cachê, é outra história, né, gente? Sim, mas agora de ter esse impedimento, tanto que a Xuxa fala e mostra isso no documentário, que nos Estados Unidos, no programa dela, tinha até uma Paquita negra, né? Que isso, imagina, naquela época... No Brasil não tinha. Né? Não, era até impensável, porque se só meninas loiras, imagina, né, uma menina negra, tipo assim, absurdo, né? Tem um outro videozinho. Mas também você falou pra mim que você tinha raiva que eu era muito saudável, que eu nunca ia morrer cedo, que nem Marilyn Monroe, nem nada. Ela falou... É que eu acho que os ídolos, Xuxa... Teria que morrer cedo. Você me falou isso. Que droga, você é saudável. Que droga, você nunca vai morrer de overdose, né? Você não toma nada, não faz nada. Você vê Marilyn Monroe morreu cedo. Aí ela ri. Mas eu continuo dizendo que os ídolos, os ícones têm que morrer cedo. Você se lembra quando o Beco morreu, que você falou pra mim? Ele virou um ídolo agora. E você não. Eu sempre fui assim. Ninguém pode dizer, até hoje eu sou assim. Aliás, sou pior ainda. Eu acho que, pra mim, assim, em vários momentos da entrevista é muito claro ver as coisas, tipo assim, quanto abusivo e tóxico era esse relacionamento. Não, e as pessoas tentam falar ali como se... Até outro vídeo que eu vou colocar, daí a gente coloca e fala tudo, que é esse aqui, e tem inclusive o tweet do Levi, que depois a gente lê, que é um trecho da Xuxa que virou polêmica, que o pessoal tá trazendo lá dos anos 80, em que ela disse que agora o mundo... 92. Isso, 92. Que agora o mundo viu que existem no Brasil pessoas loiras. Existem pessoas loiras e tal. Vocês não sabem o que significa pra mim sair de Santa Rosa, que quando eu saí ainda não tinha nem no mapa. E hoje as pessoas falam da minha terra, falam do Rio Grande do Sul. As pessoas lá fora que acham que só existe mulata e negro nesse país, sabem hoje que existe loiro como muitos nós aqui gaúchos. Existem a mistura de raça que existe no Brasil. E eu me sinto muito orgulhosa em dizer obrigada, meu Brasil, por tudo isso. Obrigada. Enfim. Vamos ler o tweet do Levi, daí a gente dá a nossa opinião, né? Mas eu já tô com o meu plano pronto, tá? Uma coisa curiosa sobre a galera que tá resgatando erros da Xuxa pra justificar a Marlene: não existe vítima perfeita. Essa ideia de buscar erros da vítima pra justificar é conservadora e vem na mesma linha de culpar a roupa de alguém pelo assédio. Exatamente. E outra, a gente tá falando de uma fala da Xuxa em 92. Se tu pensar que quando ela chegou, quando ela entrou na questão também da mídia e coisa e tal, porque assim, ainda hoje, a grande mídia brasileira está no eixo Rio-São Paulo. É uma coisa de 92. Nas telas, em tudo, não era retratado o resto do Brasil. Tem a questão do Sul, mas tem a questão do Norte e Nordeste também. Então, eu não tô dizendo que eu concordo, mas eu entendo dentro do contexto e da época que era a fala dela, entendeu? Eu duvido muito que hoje em dia ela falaria uma coisa dessa. Eu entendo a fala dela na questão de ignorância mesmo. Imagina a idade que ela tinha. Claro, mas eu acho que é uma ignorância. Claro que tem a ignorância dela, ela é jovem. Não, tipo, ela vivia num quarto trancada. Exatamente, mas tem a questão de... Ela vivia num quarto trancado e o que ela vivia era o dia a dia de trabalho que tinha todas essas coisas, sabe? De tipo, uma mídia focada ali naquele eixo, com aquelas pessoas, a coisa do Brasil exportação, sabe? Que é carnaval, mulheres negras. Sim. Isso era uma coisa muito mais forte naquela época também. Mas tá errado igual, mas isso não justifica o fato da Marlene achar que ela pode fazer o que ela quiser, inclusive. Mas é que isso é uma coisa que me preocupa, sabe? Falas tipo de 30 anos atrás, tu tentar
avacalhar uma pessoa e torná-la menos vítima por causa de uma fala dela de 30 anos, quando o mundo era diferente. As pessoas pensavam diferentes. O problema é tu ter um monarca que abre a boca e fala um monte de merda em 2023, que tem acesso a toda a informação, entendeu? Sim, e a Xuxa vai ser cancelada no mesmo nível, num nível maior que o monarca nem vai chegar. Sabe? Não no sentido de perder contrato, sim. Porque o monarca não passou por cancelando. Isso. As pessoas pegando pra julgar e considerar alguma coisa errada ou aceita ou não. Exato. O monarca vai ser, ai gente, qual o problema dele falar o que ele quiser na internet? Isso. A Xuxa, 30 anos atrás, que continua sendo um problema porque tinham pessoas naquela época que não pensavam e não falavam isso que ela falou, mas... mudou, né? Pegou, foi sentar, foi entender o que aconteceu, entendeu que falou errado, o que era, e é isso. Agora, as pessoas que se defendem a Marlene nisso são pessoas que se identificam com a Marlene, são pessoas que acham que aquilo ali era o correto pra se fazer naquela época. Exato. E às vezes não só naquela época. E pessoas que falariam coisas tão ruins ou piores do que a Xuxa falou hoje. Né? Eu entendo tudo isso que a Marlene falou num vídeo que a gente nem passou aqui, que era uma outra época, uma TV feita por homens, que ela teve que fazer um monte de coisa pra poder fazer. Sim, claro. Né? Claro, é o que eu falei antes, a gente entende a importância disso, de ter um programa só de mulheres, como deve ter sido difícil. Mas uma coisa não justifica a outra. Não. Mas pensa, Marlene fazendo tudo isso e tratando as pessoas da maneira que as outras pessoas... Vai assistir o documentário. Que as outras pessoas falam no documentário. Sérgio Malandro, que tá sempre... Nunca vi ele não fazendo falando sério. A única vez que ele não falou é quando ele tá falando sobre a Marlene. É impressionante.